Amém. Antes de sentar, eu convido a todos a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, próximo da passagem que a pastora Marta abriu o culto. 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou estar lendo com os irmãos a partir do verso 12. 1 Coríntios 12, 12. Amém? Todos acharam? Tem alguém na misericórdia aí? Amém. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a nós foi dado a beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? Até aqui, pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus. Eu quero estar compartilhando com os irmãos. Essa passagem aqui fala do que em teologia nós chamamos de corpo místico de Jesus. A igreja. Amém, meus irmãos? Amém? A igreja é o corpo místico do Senhor Jesus. Todos nós somos membros desse corpo. O Senhor põe cada um na sua posição como Ele quer, de maneira que Ele quer. E esse corpo tem uma cabeça que faz todo o comando. Essa cabeça é Jesus Cristo, como Ele mesmo fala, sempre colocou. Então, nós vamos hoje, eu quero estar compartilhando com os irmãos algo que é muito importante. Paulo fala aqui, descreve a respeito e cita alguns membros do corpo. É claro que o conhecimento de membros do corpo, na época de Paulo, lá no início, né? No ano 30, é bem diferente do que nós temos hoje conhecimento. Porém, não muda o princípio de Deus naquilo que Ele quer nos ensinar e falar conosco. E aqui também, no verso 26, diz que de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Esse ponto é muito importante. E hoje eu quero estar compartilhando com os irmãos, algo que é importante para nós como corpo. Aquilo que Deus colocou para nós, para esse ano, o ano de 2020, é estarmos em comunhão. Amém, meus irmãos? Fala assim, estar em comunhão. Hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor, em nome de Jesus, estaremos aqui celebrando juntos, com muita alegria, um corpo curado, um corpo sadio, um corpo movido pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Porém, eu quero
para poder a gente trazer à luz e entender alguns princípios de Deus para a nossa vida, eu quero estar vendo alguns pontos com os irmãos, para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para nós. Volte um pouquinho, mesmo sentado aí, vamos no Evangelho de Marcos. Eu quero pegar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, para estarmos ligando os pontos e entendendo um princípio de Deus muito importante para nós, como corpo, como membros que vivemos em comunhão. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40. Marcos, capítulo 1, verso 40. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem pode limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugar deserto. E todas as partes ia ter com ele. Amém? Esse ponto é muito interessante. Eu peguei aquela passagem de Corinto falando do corpo, dos membros de um corpo. E aqui eu peguei uma narrativa de Jesus de cura de lepra, conhecida hoje conosco como hanseníase. E esse homem, ele foi curado, e eu quero pegar esse ponto para que a gente venha a entender. A lepra é uma doença contagiosa, uma doença bacteriana contagiosa e que ataca a pele. E a pele é o maior membro do nosso corpo. Embora alguns nem se dê conta disso, outros nunca tenham aprendido a respeito disso. A nossa pele é o maior membro do nosso corpo. E a lepra é uma doença terrível. Hoje em dia, já sob controle. Hoje em dia já podemos dizer que a lepra já pode ser curada. Ela pode ser tratada, ela pode ser ali diagnosticada, tratada. E hoje, apesar de remédios, também há um tratamento de quimioterapia, para que no prazo de 7 anos, realmente, esse indivíduo não possa estar transmitindo a bactéria, que vai através do ar, através da saliva, através do suor, através de toda a secreção do corpo. Mas é uma doença terrível, que ataca a pele. E atacando a pele, vai atacar muitas coisas. Eu peguei por coincidência aqui, indo atrás, pedi auxílio até para aos universitários. Qual a função da pele? Olha que interessante. Uma, proteção. Mecânica e imunidade. A pele nos protege. Mecânica quer dizer, de alguns contatos, algumas coisas, e imunidade, contra todos os ataques de bactérias e etc. Tudo aquilo que faz, é a função principal da pele. Mas ela também tem a termorregulação. Ela regula frio e calor, ela mantém o nosso corpo na temperatura ideal. Se está muito quente, ela usa da transpiração para que possa, com o líquido, estar resfriando as células do nosso corpo. Enfim, ela tem isso, ela faz isso. Ela controla a perda de líquidos, para que você não fique desidratado. Se você estiver andando aí para o sol, então ela é termorregulação. Também ela é comunicação. Comunicação, tato. Nós temos o tato, e o tato é transmitido através de sensores em todo o nosso corpo. Em lugares mais, em lugares menos. Amém, meus irmãos? Mas ela é comunicação. Se você deitar, e estiver deitado, sem camisa, ver alguém colocar uma moeda nas suas costas, você vai saber que colocou algo, você vai ver que é metal, porém, ali você não tem uma definição muito clara. Se colocar uma moeda na palma da sua mão, você tem mais definição. E isso é comunicação. A pele faz parte disso. Também sustentação, ela segura todos os órgãos do corpo nos seus lugares. Ela fecha todo o invólucro, vamos pôr assim,
do nosso organismo, do nosso corpo. É a mesma coisa que fazer um pacote, você embrulhar algo para a viagem. E a nossa pele faz essa função também. Então ela tem a questão de sustentação de todos os órgãos, tudo que funciona, ela tem esse... E também expressão. A nossa pele, ela tem músculos ligados a ela, e você pode muito bem usar de expressões faciais. Você concorda com isso? Então é uma comunicação, você pode franzir a testa, você pode mostrar sorriso e etc. Você faz expressões e é através da pele essa comunicação. E algo muito importante, ela participa também daquilo que nós precisamos, pois ela é responsável pelo metabolismo da vitamina D. Através da luz solar, você pode se empanturrar de vitamina D. Se você não sair no sol e a pele fazer a parte dela, o seu organismo não terá vitamina D. Ponto final. E aqui, tem mais outros pontos, eu peguei esses principais. Então olha só que interessante. E hoje em dia, eu quero estar falando aqui, nós vamos ver algo que tem atacado o corpo de Cristo. A proteção, vou pegar esse termo, no corpo. Eu estou falando aqui da lepra, dessa doença contagiosa, transmissível, essa doença terrível, que hoje está sob controle, mas se bobear, estará atacando da mesma maneira. Mas eu não vou falar da lepra natural, porque nós conhecemos a palavra e sabemos que a palavra traz para nós princípios de Deus. A palavra, ela traz princípios de Deus para a nossa vida. Toda palavra é boa para que a gente possa crescer e entender. E eu estarei falando aqui não da lepra natural, porém da lepra espiritual no meio do corpo de Cristo, que ataca a proteção do corpo. A lepra que ataca e faz com que esse corpo comece a se degenerar. Um leproso na antiguidade, ele tinha que se manter afastado, contagioso. Perdia membros. Cumprimentava, lançava a mão, o dedo caiu. Mas o dedo caía por problemas de infecções, porque a pele já não estava mais lá fazendo a sua função de proteção e tudo isso que nós vimos aqui, etc. Eu não quero dar uma aula aqui de medicina, de biologia e etc. Tem pessoas aí que entendem muito mais do que eu, porém eu quero estar aqui pegando princípios de Deus. E eu quero dizer o seguinte, muitas vezes nos preocupamos com certas coisas e deixamos outras que têm tentado destruir o corpo de Cristo e muitas vezes agindo com muita eficiência. A lepra espiritual, ela é transmitida por uma bactéria espiritual chamada fofoca. E isso passa. E eu quero dizer aqui, meu irmão, vírus, bactérias, não tem como você se proteger, a não ser que tome as devidas providências e aquilo que é necessário. Não adianta você parar na esquina, naqueles que vendem, sabe aquelas raquetinhas de matar pernilongo? Aquela que você põe pilha ali e sai dando tiro para todo lado, matando pernilongo, e você fala assim, não, comigo não pega, essa bactéria não vem, esse vírus não vem, não, pode ficar tranquilo, comigo não pega não. Eu comprei a raquete antibacteriana, e você, a hora que uma pessoa chegar, você vai matando bactéria, você não consegue, é invisível aos olhos, porém, age, ataca. E esse órgão do corpo, em nome de Jesus, eu quero hoje, como igreja, todos nós, tomarmos a nossa posição e entendermos o princípio de Deus. Por isso que eu peguei essa passagem. E aqui eu quero pegar algumas coisas e alguns princípios de Deus que é muito importante para nós, como igreja, para que esse invólucro de proteção continue sobre as nossas vidas como o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante, versículo 40. Aqui no Evangelho de Marcos, vamos dar uma fuçadinha aqui. Aproximando-se dele o leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho dizia, se quiseres bem pode limpar-me. Olha, presta atenção nos detalhes da palavra. Há uma diferença, curar e limpar. Obviamente, eles entendiam que a lepra era uma impureza que tinha que ser retirada. Porém, isso veio até nós e hoje nós queremos entender todos esses princípios na nossa vida. A primeira coisa que precisa acontecer é um leproso entender que ele é leproso e que ele, sendo leproso, ele está contaminando outras pessoas e ele precisa de algo sobrenatural de Deus na sua vida.
Um leproso, com o tempo, ele vai sendo marginalizado. Na lei, na nossa lei do nosso país, quem tem hanseníase é obrigado a falar que tem para o governo, sob pena e tutela de lei. Por quê? Porque ele contamina outros. É obrigado a falar, existe tratamento e ele vai ser tratado. E num período, se fizer o tratamento correto, de acordo com aquilo que tem, no período de 7 anos, ele não somente, no início, ele já perde todas aquelas características, o seu corpo fica bom, porém, ele ainda carrega a bactéria e ele precisa um período de 7 anos de medicamento e quimioterapia, para que não possa dizer que agora ele não transmite mais nada. E esse é um ponto. No livro de Levítico nós vemos que obviamente essa doença que acomete a humanidade desde os mais remotos tempos, nós vemos no livro de Levítico que Deus já alertava e falava: os leprosos tinham que ser afastados, tinham que ser tirados, a sua roupa queimada, até a sua casa, as paredes tinham que ser raspadas e depois lavada com cal. Nós vemos aí já princípios, de asepsia, princípios que Deus já tinha o conceito. Porém, a cura não existia, a não ser um milagre de Deus. E eu quero dizer que hoje, em nome de Jesus, a igreja padece por falta de clamar ao Senhor um milagre em cima desse mal que tem arrancado a proteção da igreja. E o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, continuando no verso 41, Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Amém, meus irmãos? Interessante, buf. A misericórdia, o agir do Senhor continua hoje da mesma maneira sobre as nossas vidas. E se há problemas, porque não adianta, o espírito de fofoca corrói, ataca, tira a proteção do corpo. O corpo começa a ser atacado de outras bactérias, vírus e etc. Porque a proteção que estava ali para ser feita não tem mais. Porque uma bactéria chamada fofoca foi atacando a pele foi deixando de fazer a sua função. Porém, se clamarmos ao Senhor, o mesmo Deus fala hoje: quero ser limpo. E em nome de Jesus eu declaro isso sobre essa igreja. Em nome de Jesus eu declaro essa palavra sobre nossas vidas. Somos limpos pelo sangue do Senhor. E olha que interessante, versículo 42. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ficou limpo. A palavra não fala que ficou curado. Esses detalhes são importantes para nós. E continuando, olha só, advertindo-o severamente, e logo despediu-lhe, ele disse: Jesus advertiu severamente esse camarada. Eu vou pegar aqui um friso meu, amém, meus irmãos? Eu vou pegar aqui algo meu, Maurício. Eu não sei de que maneira Jesus advertiu esse homem, porém, eu digo para vocês algo na minha imaginação. Olha, você está limpo, você está curado, porém ainda tem algo a ser feito, a ser tratado, que nós vamos ver mais à frente. Agora eu quero dizer o seguinte: presta muita atenção, você contaminou muita gente, e agora você precisa tomar as devidas providências. Amém, meus irmãos? E depois de adverti-lo severamente, versículo 44, disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Presta atenção que esse ponto é importantíssimo para nós. Se você pegar na Bíblia, todas as passagens que falam a respeito da cura de Jesus com leprosos, todas, sem exceção, Jesus deixou-os limpo, e todas as vezes ele disse: vai e mostra-se ao sacerdote, vai e cumpre o que diz a lei de Moisés. Em todas, sem exceção. Jesus poderia, sendo Deus, sendo poderoso, ele poderia muito bem curá-lo e não precisar de nada disso. Ele falou assim: você está curado, liberto, abençoado, na bênção, pode seguir o seu caminho. Mas em todas as vezes, em Lucas 17, eu não vou entrar em detalhe aqui para não estender, mas eu creio que vocês conhecem essa passagem, a famosa passagem dos 10 leprosos. Vocês estão lembrados? Amém?
Jesus ia passando próximo a uma cidade de leprosos, a caminho da Samaria. E ali, 10 leprosos, como diz a palavra, de longe a 100 passos, começaram a gritar e a aclamar misericórdia. E o Senhor Jesus chamou-os e disse: o que vocês querem? Interessante, sempre pergunta o que quer. Queremos ser curados. Estão limpos. E logo a seguir ele fala: vai e apresenta-te ao sacerdote. Vai agora e cumpra com o restante que é necessário cumprir. E aqui tem algo importante para as nossas vidas. Hoje o Senhor diz: vai e apresenta-te ao seu pastor. Vai e apresenta-te àquele que está ali, ao meu comando, aquilo que eu chamei para que cumpra a ordem. É muito importante nós entendermos os princípios de Deus. E naqueles, no Evangelho de Lucas, os 10 leprosos, nós sabemos, vocês sabem da história, que eles foram, de repente um voltou para agradecer. E esse um que voltou, aí o Senhor Jesus falou: mas não foram 10 que eu curei? Só você voltou para agradecer? Ali ele trata de algo a mais. Ele fala da salvação, ele fala de regeneração, ele fala de vida eterna. E depois que ele fala tudo isso, ele termina, depois você olha em casa e diz: agora vai, continua o seu caminho. Mesmo assim você tem que cumprir aquilo que precisa ser cumprido, para o testemunho. Amém? Fala assim: testemunho. Em determinados casos, o testemunho é através da igreja. Em determinados casos, o testemunho é pessoal. Se Deus te cura de algo, por exemplo, você tem um problema de coração e cura o seu coração, você pode testemunhar, falar e dizer que Deus curou o seu coração. Ponto final. Agora, se é algo que trouxe dano a toda a igreja, o testemunho deverá vir pela igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o inferno ataca quando a proteção sai. O inferno ataca quando a lepra ataca a pele, esse órgão no corpo de Cristo. E esse é o princípio. Todas as vezes que Jesus curou lepra, ele determinou: vai e se apresente ao sacerdote. E agora, segundo aquilo que diz a lei de Moisés, que eu vou estar dando uma explicada rapidinho para vocês. Meus irmãos, analisa comigo rapidinho. Pensa comigo. Nós, como igreja local, aqui, uma igreja local, e você com os teus problemas pessoais, eu sei que ninguém tem problema aqui, mas vamos supor que você tenha, e que você precise de um milagre sobrenatural de Deus. Amém, meus irmãos? E de repente, ali fora está Jesus. Ali fora está Jesus. E a hora que você sai ali fora, Jesus conversa com você e fala assim: olha, você fala com ele, reconhece ele como Deus Todo-Poderoso e fala assim: eu estou precisando disso, daquilo. Eu tenho problema na minha pele, a lepra, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro tipo de problema, relacionamento, etc. Ele fala: tá bom, te curei. Pá. E a hora que ele termina de falar isso, meu irmão, você está falando com Deus na terra. Amém, meus irmãos? Eu estou dando um exemplo aqui. Você está falando com Deus na terra. E aí ele fala para você, depois de ter curado, fala assim: agora entra ali e fala com o pastor. Vai lá, se apresenta para ele, porque tem algo a mais que você precisa fazer. Desculpe a linguagem, mas seria a mesma coisa que falar assim: poxa vida, eu estou aqui fora falando com o dono do circo e ele me pede para conversar com o palhaço. Para quê? Por que isso? E olha, tome muito cuidado, porque há princípios de Deus que nós precisamos entender. O testemunho, quando afeta a igreja toda, o testemunho deve vir junto com a igreja. Amém, meus irmãos? Quando é algo que afeta toda a igreja, o testemunho deve vir com toda a igreja. E aqui Deus sabia muito bem disso, Jesus sabia disso, a questão do leproso. Por isso que ele falou: olha, vai, para todos eles, vai e se apresenta ao sacerdote, vai e cumpra o que deve ser cumprido, vai, porque tem mais coisas que eu instituí para homens, para que as coisas aconteçam e você continue no seu tratamento. Pois não apenas deve ser limpo, tem que matar a bactéria que contagia, que está no seu corpo. E é esse o princípio de Deus.
E olha só que interessante, antes de eu entrar no que diz a lei de Moisés, olha só o verso 45. O que Jesus falou? No final do verso 43, parte B. Bom, ele diz aqui, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém, meus irmãos? Verso 45, mas, tem um mas na sua Bíblia? Mas, porém, contudo, entretanto, as coisas mudaram. Tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Esse leproso reconheceu que Jesus o curou. Amém, meus irmãos? Ele reconheceu que aquela pessoa era algo diferente. Ele reconheceu que ali era Deus feito homem. Ele reconheceu tudo isso. Ele foi limpo pela palavra do Senhor e pela sua infinita misericórdia. Até aqui nada de errado. Ele reconheceu tudo isso. Ele reconheceu que Jesus fez. Porém, antes de ir e se apresentar ao sacerdote, e eu vou mostrar para vocês o que diz a lei, para a gente entender os princípios de Deus, ele saiu. Eu vou dar um exemplo aqui. Como se fosse hoje. Como se isso tivesse acontecido hoje. E Jesus tivesse falado, vai, te apresenta com o pastor. Aí esse camarada, feliz da vida, reconhecendo o poder de Deus na sua vida. É poder de Deus, amém, meus irmãos? Reconhecendo tudo isso, ao invés de cumprir e seguir o que deve ser seguido, ele simplesmente sai fazer uma carreira solo. Ele sai dali, feliz da vida, não sou mais leproso. Aí ele compra uma caminhonete, Amarok, ou então Toro, e manda adesivar, envelopar. Para quem não conhece aí a nova tecnologia, envelopar. Na lateral da caminhonete, na frente, no capô, ex-leproso curado. Bota na carroceria da caminhonete um tanque. E ali enche do bálsamo de Gileade. Aí ele sai pela rua. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Alô, alô. Está passando o carro da cura. Alô, alô. Ah, você que quer ser curado, lepra, mal olhado, quebranto, qualquer coisa, eu tenho... Jesus te cura. Alô, alô, Dona Maria, traga o prato e a bacia. Tenho aqui o bálsamo de Gileade. Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa. Venha, aproveite. Traga. Está passando o carro da cura. Não perca tempo. Traga a sua panela de alumínio. Traga aí panela de ferro. Traga aí panela de barro. Está passando o carro da cura. Fez, porém da maneira errada. Olha a consequência. Porque Jesus queria curar muito, e creio que curou muitos outros leprosos, mas Ele não queria simplesmente limpá-los. Ele queria que a bactéria fosse eliminada. E o modo errado de fazer, mesmo achando que estava abafando, trouxe consequências. Que Jesus não podia mais entrar publicamente nos lugares. E não porque Ele não é Deus, porque Ele queria que as coisas acontecessem como Ele previu, como Ele determinou. O que diz a lei de Moisés? Vai comigo rapidinho, o livro de Levítico, para nós entendermos esse princípio de Deus na nossa vida. Levítico, capítulo 14 de Levítico. Amém? Vocês estão acordados aí? Amém. Capítulo 14 do livro de Levítico. O capítulo 14 diz acerca dos leprosos que foram sarados. Presta atenção. Existe uma bactéria chamada fofoca, que contamina o maior órgão do corpo, chamado pele, e tira a proteção, tira todas aquelas outras funções da pele, e faz com que seja aberto o ataque do inimigo. O nosso Deus, Ele age no sobrenatural, porém Ele coloca coisas aqui que cabe a nós de modo natural. Capítulo 14.
E disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. Amém, meu irmão? Está bem claro aí, né? Quando for levado ao sacerdote. E pode ser, antes de nós continuarmos aqui, que você esteja pensando: nós não estamos mais debaixo da lei, o Senhor nos libertou da lei, estamos no tempo da graça. Meus irmãos, a lei é apenas sombra do que nós vivemos hoje. Os princípios da lei continuam na nossa vida hoje. Não mudou os princípios. O Senhor não veio revogar a lei, Ele disse que Ele veio fazê-la cumprir. Então está falando aqui, versículo 3: o sacerdote sairá para fora do arraial, examinará se a praga da lepra estiver curada. O sacerdote ordenará que aquele que deve ser purificado se tome 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e sopo. Mandará também que molhe uma ave num vaso de barro e em águas correntes, e tomará a ave viva, a madeira de cedro, carmesim e sopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave molada sobre as águas correntes. Sobre aquele que deve ser purificado da lepra, espargirá 7 vezes. Fala assim comigo: 7 vezes. E o declarará limpo. Então soltará no campo a ave viva. Pausa. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Uma vez eu dei um estudo na escola bíblica a respeito de ofertas específicas para cada caso. Inclusive eu peguei essa oferta e falei com detalhe. Falei a detalhe de cada um deles aqui, não vamos adentrar, senão nós vamos nos estender muito. Meus irmãos, presta atenção. Jesus já limpou o homem, porém havia necessidade ainda de acabar com a bactéria. Hoje, com toda a tecnologia, com tudo aquilo que o homem já tem a respeito disso, dessa doença chamada hanseníase, o homem hoje consegue tomar ali, a pessoa contaminada consegue tomar comprimidos, mas ele ainda tem que fazer quimioterapia para que no período de 7 anos ele realmente se torne limpo. Garantia, agora pode ficar sossegado, você não vai contaminar mais ninguém. Apesar que antes disso, sobre remédios, sobre controles, ele obviamente não vai contaminar ninguém. Porém, ele ainda carrega a bactéria da lepra. E aqui Deus está mostrando algo sobrenatural. Aquele homem limpo, ele ia apresentar-se ao sacerdote, ele mandava chamar lá fora, ele não entrava. Porque, meus irmãos, há algo importante aqui. Um leproso se afasta da comunhão. Um leproso é tirado da comunhão, porque ele contamina. Agora ele tem que ser introduzido novamente na comunhão. E quem faz isso é aquele a quem Deus ordenou para ser usado para tanto. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa. Quem tem a contaminação da bactéria da fofoca, pode ir por qualquer canto do mundo. Se ele não voltar e não se apresentar ao pastor de onde ele causou o problema, as coisas continuarão. Mesmo que ele não mostre a doença, porém ele carrega a bactéria, e essa bactéria continuará a contaminar, e contaminar outro, contaminar outro, contaminar outro, que é o que o diabo quer. Fala assim comigo: apresente-se ao seu pastor. E ponto final. Esse é o primeiro passo. Veja que interessante. Ele chega na porta, obviamente tinha que ter alguém para verificar se realmente ele estava curado. Aí ele mandava chamar o sacerdote vinha para fora do arraial. Aí examinava, olhava ele e falava: você foi curado mesmo? Quem que é você? Ah, Maurício. Filho de quem? Sei, faz tempinho que você sumiu daqui, né? Por causa da lepra. Começou nas tuas costas. Tira a camisa, vira das costas. Não há de ver que sumiu. Deixa eu ver a perna, deixa eu ver a mão, deixa eu ver o rosto, deixa eu ver isso. Ele via tudo. A hora que ele viu, realmente você está limpo. Agora volta, vai. E aqui ele determina algumas coisas. Pega 2 aves, limpa ela. Limpa, bem limpinha. Pega umas madeiras, pega esopo, depois eu entro em detalhes para falar a respeito disso. Meus irmãos, depois da limpeza da fofoca, para acabar com a bactéria da fofoca, demanda tempo. Amém, meus irmãos?
demanda estar ali com dinheiro, estar ali com disposição, com dinheiro para comprar as aves. Vai e volta, compra 2 aves. Aí vem todo esse processo, que eu não vou entrar em detalhe agora. Mata uma em água corrente e tal, pega o sangue, a outra viva, molha ela, esparte 7 vezes, aí solta aquela água, aquela que está viva, e isso e aquilo. E olha só, continuando aqui, capítulo 14, verso 8. Aquele que deve ser purificado lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, e lavará em água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7. A hora que ele fez tudo isso, o sacerdote fala: beleza, primeiro passo foi dado, porém ainda vai que manifesta de novo, vai que de repente aparece algumas manchas na sua pele, vai, então o seguinte, você agora pode entrar no arraial. Entrar no arraial é entrar, já começar o convívio. Porém ele fala: na sua família você ainda não entra. Você vai ficar no abrigo. Vai ficar ali, aquele abrigo, na frente do córrego. Por enquanto você vai ficar ali, mas você já pode participar, você pode estar junto. E aqui vai, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu quero que você e eu e todos nós venhamos a entender. Os princípios de Deus são imutáveis. Fala assim comigo: os princípios de Deus são imutáveis. A partir do momento que traz muito problema para todo o corpo, tem que agir de maneira racional para que todo o corpo venha testemunhar. Ele não precisa comprar um carro de som, ele não precisa sair com uma caminhonete, ele não vai fazer isso sozinho, porque o Senhor quer que ele volte à comunhão, que ele venha a ser tratado daquilo que ele foi, porque senão de repente ele está acostumado a viver com os leprosos, ele volta para a casa dos leprosos, e ali ele vai se contaminar de novo. Existe tudo aquilo que Deus quer que aconteça, para que o corpo, a igreja, testemunhe, sem precisar de mais nada, de que tinha aqui fofoca e não tem mais. Tinha essa bactéria, não existe mais. Não precisa uma carreira solo, precisa de um agir de Deus no sobrenatural. O princípio de Deus não muda. Um pouquinho mais à frente. Tem muita coisa aqui para ser falada, mas eu quero pegar só mais um ponto que é interessante. Verso 14, capítulo 14, verso 14. Então, primeiro ele pega aquelas aves, é purificado, o sacerdote confirma que ele está limpo, manda entrar no arraial, porém ele não entra na sua casa. Aí pede para ele, para pegar, depois você lê em casa aqui, uns animais, pede ali um azeite, outras coisas, depois de 7 dias. E agora, olha só que interessante, verso 14. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará um log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve se purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e seu dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Isso aqui parece um negócio complicado, mas eu quero falar para vocês que há aqui algo muito importante. Isso que eu acabei de ler só tem narrado na Bíblia em 2 circunstâncias: a consagração dos sacerdotes para o serviço na casa de Deus, e a consagração de ex-leproso para o serviço na casa de Deus. A hora que fala de tocar e ungir a orelha direita, está falando que a partir de agora você andará ouvindo a voz do Espírito.
A hora que fala de tocar o polegar da mão direita, está fazendo jus ao seguinte: agora você vai fazer aquilo que o Espírito determinar para a sua vida. A hora que toca o dedão do pé direito, está dizendo: agora você vai andar segundo o Espírito de Deus na sua vida. E isso diz respeito à consagração, ao trabalho. Fala assim comigo: trabalho na casa do Senhor. Só tem 2 vezes na Bíblia falando a respeito desse tipo de consagração. Só para você entender, volta um pouquinho na sua Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 29, do livro de Êxodo. Eu vou pegar só o versículo 20 aqui, só para você entender o princípio de Deus. Depois você lê em casa com calma, você vai ver a respeito de tudo isso. Êxodo 29, 20. Degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta das orelhas direita dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar dos seus pés direitos. O resto do sangue espargirá sobre o altar em redor. Isso chama, se você pegar na palavra, aqui no livro de Êxodo, depois repetido no livro de Levítico, a consagração para o serviço na casa de Deus. E eu quero dizer o seguinte, meu filho: um ex-leproso, um que deixou-se contaminar e que fez destruir a proteção da igreja do Senhor, deve se apresentar àquele que está no comando, porque o Senhor usa disso para que as coisas aconteçam, porque hoje nós temos aqui na terra, enquanto caminhamos aqui, algo que chama igreja, e tem sempre alguém que Deus colocou para que possa conduzir, e deve ser apresentado, e ali somente aqueles que têm a unção na antiga aliança e os ex-leprosos, para trabalhar. Fala assim comigo: trabalhar. Quem não trabalha, dá trabalho. E é por isso que o Senhor falou, e é por isso que esse ex-leproso trouxe até problemas para o ministério de Jesus, porque ele não fez o que tinha que ser feito. E tem muita gente que achando que está abafando, e não adianta falar: eu tenho Deus, eu sei que Jesus me curou, eu sei. Meu filho, se você não fizer o que Deus determinou que você faça, o resultado será errado. Pode fazer o que quiser, os princípios de Deus não mudarão. Amém? Fala assim: apresentar-se ao pastor. Agora fala comigo: esse é o primeiro passo. Você crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos clamar a Tua bênção, o Teu agir e a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Precisamos e necessitamos a cada momento, a cada instante das Tuas misericórdias. E sabemos e cremos, Senhor, que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então vem, Senhor, sara-nos como igreja. Hoje estaremos, Senhor, celebrando a ceia do Senhor, aquilo que o Senhor fez de sobrenatural nas nossas vidas, e queremos usufruir de toda a bênção. Elimina, Senhor, do nosso meio toda bactéria que contamina, toda bactéria, Senhor, que traz a lepra espiritual. Faz-nos entender os Teus princípios. Não queremos, Senhor, falhar, não queremos, Senhor, deixar que isso continue a contaminar o Seu corpo. Ensina-nos, capacita-nos, ó Pai, para que possamos, juntos, como igreja, em comunhão, testemunhar que o Deus que nos protege continuará a nos proteger, que o Deus que age continuará a agir, que o nosso Redentor vive. Coloca, Senhor, pelo Teu Espírito, que essas palavras no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ti, que possamos realmente, como igreja, caminhar em vitória, em triunfo, a cada momento, a cada instante. Graças Te damos. Aleluia. Abra seus lábios.